Boa tarde, pessoas. Sejam bem-vindos para mais um podcast. Meu nome é Matheus Afonso. E o meu é Pedro Lino. E hoje iremos falar de um tema muito presente entre as pessoas e a sociedade em geral, que é a desigualdade social, atrelado aos pensamentos do ativista e pensador Josué de Castro. Bom, antes de iniciarmos, devemos entender o conceito de igualdade social e como isso se aplica à nossa sociedade. A desigualdade social é um problema social presente em todos os países do mundo. Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e de falta de investimentos na área social, como educação e saúde. Desta maneira, a maioria da população fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera desigualdades. Falando de uma forma mais conceitual, desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Isso se torna um problema para uma região ou um país quando as distâncias entre as rendas são muito grandes, dando origem às fortes disparidades. Uma coisa interessante a se destacar é que sempre haverá desigualdade social, pois é impossível que cada um tenha exatamente as mesmas quantidades de bens materiais. Porém, hoje em dia, como podemos ver, grande parte das pessoas não consegue nem garantir o mínimo. Inúmeras são as causas que aumentam a distância entre ricos e pobres. As mais comuns estão má distribuição de renda, má administração dos recursos, lógica de acumulação do mercado capitalista, consumo mais-valia, falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde e educação, falta de oportunidade de trabalho e corrupção. Josué de Castro foi um grande pioneiro quando o assunto era desigualdade, principalmente na parte alimentícia. Castro caracterizou seu pensamento por romper com algumas falsas convicções que imperavam em seu período e que ainda se fazem presente nos dias atuais, de que a fome e a miséria do mundo eram resultantes do excesso populacional e da escassez de recursos naturais. Em suas obras, provou que a questão da fome não se tratava do quantitativo de alimentos ou do número de habitantes, mas sim da má distribuição das riquezas concentradas cada vez mais nas mãos de menos pessoas. Por isso acreditava que a problemática da fome não seria resolvida com a ampliação da produção de alimentos, mas com a distribuição não só dos recursos, como também da terra para os trabalhadores nela produzirem, tornando-se um ferrenho defensor da reforma agrária. Logo no início da sua obra Geografia da Fome, Josué de Castro afirmou que interesses e preconceitos de ordem moral e de ordem política e econômica da nossa chamada civilização ocidental tornaram a fome um tema proibido, ou pelo menos pouco aconselhável de ser abordado. Nessa obra, o autor realizou um intenso trabalho no sentido de mapear toda a distribuição e concentração da fome no Brasil. O resultado foi a derrubada de alguns mitos, de que a fome decorria da influência climática ou de que tal processo era culpa da improdutividade da população que optava pelo ócio, argumentos bastante populares ainda hoje. A fome está ligada diretamente com a desigualdade social, sendo considerada uma das principais consequências vindas dela. Isso é chocante para uma cultura racionalista que procura a todo tempo impor o predomínio da razão sobre os instintos. No caso da fome de alimentos, mais do que a razão moral, há os interesses econômicos de uma minoria privilegiada que quer manter em sigilo esse assunto, transformando-o em tabu. Essas minorias entendem o alimento apenas como algo econômico, destinado para seus lucros, sem olhar para a função social e para o bem-estar da população, O autor dividiu o país em 5 regiões, conforme as características alimentares de cada uma delas. Analisou as características naturais, bem como alguns processos históricos, como a colonização e as transformações políticas e econômicas de cada localidade. Assim, comprovou que a ocorrência da fome e da desnutrição da população não tinha relação com fatores naturais, mas sim políticos,
sendo necessária a adoção de políticas de distribuição alimentar e implementação da reforma agrária. Se um país não consegue atender às necessidades básicas de grande parte de seus cidadãos, tampouco irá prosperar de forma equitativa. Uma das consequências mais graves são a pobreza, a miséria e a favelização. Ademais, a desigualdade social traz fome, desnutrição, mortalidade infantil, aumento das taxas de desemprego, grandes diferenças entre as classes sociais, marginalização de parte da sociedade, atraso no progresso da economia do país e aumento dos índices de violência e criminalidade. E para finalizar, vamos falar algumas curiosidades informativas interessantes sobre ela. Segundo a ONU, o Brasil é o oitavo país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. O coeficiente de Gini é uma medida utilizada para mensurar o nível de desigualdade dos países segundo renda, pobreza e educação. Na União Europeia, o país que apresenta a maior desigualdade social é Portugal. Os países com menor desigualdade social são Noruega, Japão e Suécia. Os países que apresentam maiores desigualdades sociais são do continente africano, Namíbia, Lesoto e Serra Leoa. Bom, esse foi mais um dos nossos podcasts. Como podemos ver, a desigualdade social é um assunto que apresenta ser simples e muito complexo ao mesmo tempo. Com a situação que a gente se encontra hoje, infelizmente se distanciamos cada vez mais de uma solução.